Ok, pessoal, continuando aqui, vocês perceberam que até esse momento da aula a gente estudou diversos assuntos relacionados aí à qualidade de software, né? São assuntos importantes, eles caem em prova, mas são tópicos esparsos, né? Como aquela história de controle versus garantia de qualidade, falta, erro e falha, que na verdade você nem encontra nos livros. Você não vai encontrar capítulos inteiros sobre esses assuntos nos livros. O que você vai encontrar na literatura são capítulos sobre qualidade de software, que falam sobre muitas coisas, e aí no meio dessas muitas coisas, alguns desses tópicos aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então eu tinha que falar sobre esses assuntos em algum momento, colocar eles em algum lugar, e eu escolhi esse primeiro trecho da aula para falar sobre isso. Só que a partir de agora, nós vamos estudar o mais importante tópico dessa aula, né? A principal técnica de verificação dinâmica de qualidade de software, que são os testes. Como eu falei no início, tanto o Pressman como o Somerville têm capítulos dedicados exclusivamente a testes. Inclusive o Pressman tem diversos capítulos falando sobre testes, tá? O Pressman costuma ser mais cobrado do que o Somerville, pessoal. O ideal é que você estude os dois autores, tá? Não são capítulos muito longos, mas se você não tiver tempo, vá lá no livro do Pressman para estudar sobre testes, porque a visão dele é mais cobrada em prova do que a do Somerville, ok? Apesar do Somerville ser um pouco mais didático, como eu falei. Mas vamos lá, vamos começar a ver testes então, pessoal. Começar com as definições, tá? O que é um teste? Processo de executar um programa com o objetivo de encontrar erros. Parece simples, né? Tá até em negrito ali, né? Objetivo de encontrar erros, mas muita gente erra isso daí em prova. Porque as questões começam a confundir você, dizendo que, por exemplo, testes visam a remover todos os erros do seu programa. Testes garantem 100% a qualidade do seu software, coisas desse tipo. Nada disso é verdade, pessoal. Na verdade, a única coisa que a gente pode falar sobre o objetivo de um teste é que é um processo de executar o programa buscando erros nesse programa. O objetivo de um teste é encontrar erros no programa, ok? Então, cuidado com algumas meias verdades que costumam ser faladas por aí, né, em algumas provas de seleção, porque na verdade o grande objetivo de testar é bem simples, encontrar erros, ok? Mas um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade de achar um erro ainda não descoberto. Então você deve projetar testes que tenham boa cobertura, abrangência, né? Justamente para isso, para aumentar essa probabilidade que você encontre um erro que ainda está inserido lá no seu programa, ok? Um teste de sucesso é aquele que descobre um erro ainda não descoberto. É engraçado isso daí, né? Porque nesse sentido, os testes eles têm um escopo negativo, né? Ou seja, um bom teste é aquele que descobre algo ruim no seu programa. É aquele que descobre um defeito no seu programa, porque é para isso que o teste é criado para começo de conversa, né? Para encontrar defeitos, encontrar erros, ok? Só um comentário, pessoal. Eu estou falando aqui ao longo da aula erro, defeito, falha, e aí você deve pensar, né? Pô, mas o professor falou lá que falta era diferente de erro, que era diferente de falha. Pessoal, aquilo dali era no contexto de confiabilidade de sistemas naquela norma do I3E, tá? Mas isso não quer dizer que na prática a gente fique tomando esse cuidado, tá, pessoal? Porque erro é diferente de falha, que é diferente de defeito, que é diferente... Na prática, a gente utiliza tudo como sinônimo, tá? Então, eu estou utilizando essa abordagem aqui na aula. Para mim, erro é a mesma coisa que falha, que é a mesma coisa de defeito, aqui no âmbito de testes, tá? Aquela história lá de falta, erro e falha era para confiabilidade de sistemas e tolerância a falhas. Era um contexto bem específico que, se cair em prova, você sabe a diferença entre os três. Mas na prática, ninguém fica se preocupando em diferenciar essas coisas, tá, pessoal? Só esse comentário aí que eu já tive essa dúvida perguntada em sala. Muito bem, então olha só. O processo de testes não pode garantir que o software está livre de erros. Ele pode apenas mostrar que erros e defeitos de software estão presentes. Então eu coloquei essa exclamação berrante aí nesse slide, pessoal, porque esse aspecto é um dos mais cobrados em prova de seleção e muita gente erra isso. Portanto, não erre mais, ok? Falei várias vezes já. Por mais que você execute várias baterias de testes, você nunca vai chegar no momento de dizer: ah, pronto, o meu software agora está 100%, ele está livre de erros. Isso não existe. É impossível você dizer isso daí. O processo de testes ele só pode mostrar que ainda existem defeitos a serem removidos do seu sistema, porque ele encontrou aquele defeito quando você executou o teste, ok?
Então cuidado, muitas vezes isso já caiu em prova. O processo de teste nunca garante que o seu software está livre de erros, ok? Muito bem. O Pressman diz que você deve seguir alguns princípios para projetar bons casos de teste. Então vamos lá, são esses daqui que ele lista, pessoal. Primeiro, testes devem ser rastreáveis aos requisitos do cliente. Ou seja, todo teste, pessoal, deve satisfazer uma necessidade de negócio, ou comprovar, pelo menos, né, que essa necessidade foi bem implementada. Não é para você sair testando tudo, né, coisas irrelevantes para o cliente, até porque, como a gente vai ver mais aqui na frente, é impossível você ter 100% de cobertura de testes, porque os seus recursos são limitados, porque a possibilidade de caminhos é muito grande. Então você nunca vai conseguir cobrir 100% do seu software. Então, para isso, você deve escolher bem os seus casos de teste. E um dos princípios para você escolher bem os seus casos de teste é justamente eles atenderem a alguma necessidade de negócio, serem rastreáveis aos requisitos do cliente. Ok? Testes devem ser planejados muito antes de serem executados. O RUP, por exemplo, tem como um dos seus principais artefatos, pessoal, da disciplina de testes, justamente o plano de teste, que contém toda a estratégia a ser utilizada, os responsáveis, os papéis, o cronograma, os tipos de testes, os cenários. Né? Ou seja, o RUP aplica esse princípio daí. Ele diz lá, ó, antes de você executar os casos de teste, você precisa ter um plano de teste, com toda essa estratégia e as abordagens que você vai utilizar, ok? O princípio de Pareto se aplica a testes, pessoal. Aquele princípio de Pareto famosíssimo, né? 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Então, o princípio de Pareto, vocês já devem ter estudado aí em PMBOK, em normas de qualidade, coisas desse tipo, ele também se aplica a teste. 80% dos erros vão acontecer em 20% dos seus componentes. Você deve concentrar os seus testes nesses 20% mais relevantes do seu programa. Normalmente vão ser aqueles 20% mais complicados, mais complexos, que envolvem casos de usos arquiteturais e coisas desse tipo, ok? Por que você vai concentrar e utilizar o princípio de Pareto para testes, pessoal? De novo, porque se a gente pudesse testar 100% do nosso código, seria uma maravilha, né? Mas eu falei para vocês, é impossível. Essa cobertura de testes é outro princípio, né? É impossível você ter 100% de cobertura. Okay? Você deve se concentrar naqueles trechos mais relevantes de acordo com o princípio de Pareto. E mais, testes devem começar pequenos e progredir para pedaços maiores. O que quer dizer isso daí? Isso daí ele é refletido nos níveis de testes, nos estágios de testes que a gente vai estudar mais à frente, pessoal. Testes de unidade, integração, validação, sistema. Você começa no nível do desenvolvedor. Depois você vai progredindo para o projeto e arquitetura do seu sistema, né, fazendo testes de integração, até chegar no sistema como um todo, lá nos níveis de teste de sistema. Então você vai testando aos poucos. Você vai subindo esses níveis de testes aí e abrangendo cada vez mais partes e mais aspectos do seu software, ok? Continuando, olha só, aquele princípio que eu falei para vocês. Testes exaustivos não são possíveis, pessoal. É impossível você ter 100% de abrangência nos seus testes. Você não vai conseguir executar todos os caminhos existentes num programa. Tá? Esse é um dos princípios mais universais de testes, pessoal. Se você considerar um programa com complexidade mediana, o número de cenários de execução possíveis nele já é grande o suficiente para impedir que você tenha 100% de cobertura de teste. Não existe teste exaustivo, pessoal. O que você deve fazer é utilizar técnicas adequadas para ter uma cobertura maior, né? Como, por exemplo, particionamento de equivalências, análise de valores limítrofes, grafos de teste. A gente vai ver essas técnicas daqui a pouco, tá? E coisas desse tipo para você aumentar a probabilidade de você encontrar erros, ok? Mas teste exaustivo não é possível. Você nunca vai conseguir cobrir todo o seu programa. Para terem o máximo de efetividade, testes devem ser preferencialmente conduzidos por terceiros. Preferencialmente, isso não é obrigado. Tá? Mas para você ter realmente uma eficácia, uma efetividade maior, é uma boa prática que você repasse o seu programa para uma empresa terceirizada, enfim, para uma parte independente testar. Por quê, pessoal? Porque esse princípio é uma boa prática.
ele é o princípio do seguinte, né? Quem desenvolve não testa. Tem exceções, né, pessoal? Claro, testes de unidade, por exemplo, são feitos pelos próprios desenvolvedores. Mas testes funcionais maiores normalmente seguem esse princípio, né? Quem desenvolveu não vai ser o cara que vai testar. Por quê? Porque quem desenvolveu sabe todos os vícios do programa, pessoal, as gambiarras que foram feitas nele, né? Todos os gatilhos que foram colocados ali e assim por diante. Então o cara já vai testar o programa de forma viciada também. Então é melhor que você repasse o seu programa para uma equipe independente que vai testar de forma completamente isenta, ok? Mas o Pressman continua. O que é que constitui um bom teste, pessoal? Características de um bom projeto de teste segundo o Pressman. Olha só. Primeiro, um bom teste deve ter alta probabilidade de encontrar erros. E para você alcançar isso daí, tem várias técnicas que a gente utiliza para testes caixa preta, caixa branca, para aumentar essa probabilidade. A gente vai estudar todas elas daqui a pouco. Um bom teste ele não deve ser redundante. Todo teste deve ter um propósito diferente. Por quê, pessoal? Porque senão você vai gastar esforço inutilmente. Quando você testa um módulo, sei lá, que recebe valores positivos ou valores negativos e qualquer coisa diferente disso vai dar erro, não precisa você testar todos os valores positivos, todos os valores negativos, até porque é infinito, né? O número de conjuntos naturais aí. Então, um bom teste ele não deve ser redundante. Todo teste ele deve, de alguma forma, modificar alguma variável do teste que mude um pouco o propósito dele, ok? E busque encontrar mais erros. Que mais? Um bom teste ele deve ser representativo na sua classe. Esse terceiro critério, na verdade, é muito parecido com o segundo, né? De redundância. Quer dizer o seguinte, que você deve testar grandes classes de dados, ao invés de ficar repetindo os mesmos testes. Como eu falei, né? Por exemplo, testar entradas positivas, depois entradas negativas, depois testar no zero, coisas desse tipo, mas não repetindo todas essas classes de dados, ok? Por fim, um bom teste não deve ser nem muito simples, nem muito complexo. Esse critério aí é praticamente cômico, né, pessoal? Parece inacreditável, é ridículo que o Pressman tenha falado isso, né? Mas podem ler lá no livro dele, tá lá. Falou tudo e não disse nada, né? Um bom teste não deve ser nem muito simples, nem muito complexo, tá? Mas tá lá no livro dele. Então, isso aí pode cair em prova algum dia, fica já explicado isso daí para vocês. Bom, pessoal, agora depois que a gente viu esses conceitos gerais, vamos entrar nos detalhes, né? A gente vai começar com as grandes abordagens de testes que existem. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Bom, existem basicamente duas abordagens de testes que são bem explicadas no livro do Pressman e do Somerville. Abordagem caixa preta e abordagem caixa branca. Mas eu estou mostrando uma terceira abordagem aqui, chamada de caixa cinza, porque essa história já caiu em prova, tá? Apesar de vocês não conseguirem encontrar essa história aí de caixa cinza no livro do Pressman e do Somerville. Mas já caiu em prova, tá aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira abordagem é a de testes caixa preta, pessoal. Como é que funciona isso daí? É uma abordagem funcional. Se você conhecer a especificação de um determinado módulo, por especificação, pessoal, eu estou querendo dizer os requisitos de um módulo, entradas e saídas. O que é que o módulo faz, mas não como esse módulo implementa essa função. Se você tem esse conhecimento da especificação externa, das entradas e das saídas de um módulo, você pode conduzir testes que demonstram que cada função funciona corretamente, procurando por erros nelas, né? Teste caixa preta, pessoal, também chamado de teste comportamental, é justamente centrado na especificação, nos requisitos funcionais do software. Eles são baseados em entradas e saídas, tá? Por isso, como eles são baseados em requisitos funcionais e em especificações, a abordagem caixa preta também é conhecida como abordagem funcional. Decorem isso daí, tá, pessoal? Muitas provas não utilizam a palavrinha caixa preta, utilizam essa história aí de abordagem funcional, ok? Então tá lá, focada nas entradas e saídas especificadas nos requisitos funcionais. Beleza, se você tem esse conhecimento, então você pode testar caixa preta, né? Se você só tem esse conhecimento. Agora, se você tem mais conhecimento, a segunda abordagem que você pode utilizar é a abordagem estrutural, também conhecida como caixa branca, focada nas estruturas internas dos procedimentos do sistema, né? Então, se você conhecer o funcionamento interno de um módulo,
Você pode realizar testes para garantir que, digamos assim, todas as engrenagens funcionam ali por dentro. As operações internas são realizadas de acordo com as especificações e todos os componentes internos foram adequadamente implementados. Tá? Teste caixa branca muitas vezes é chamado de teste caixa de vidro, pessoal. É uma filosofia para você projetar casos de teste que utiliza a estrutura de controle e a implementação interna do componente como parte da informação para você projetar o seu caso. Então, com ele você pode derivar casos de teste que garantem que todos os caminhos dentro de um módulo tenham sido exercitados pelo menos uma vez, exerça todas as decisões lógicas em seus dados, né, aqueles ifs e elses do código, execute todos os laços e suas fronteiras dentro dos limites operacionais, exercite estruturas de dados internas e assim por diante. Então, se você tem conhecimento da estrutura interna do módulo, por isso que o nome é abordagem estrutural, então você pode testar caixa branca percorrendo todos os caminhos ali de implementação daquele módulo, beleza? Isso é o que o Pressman e o Somerville dizem, pessoal, só que em prova já caiu essa história de caixa cinza. Então vou detalhar um pouco isso daqui para vocês, na verdade vou resumir, né? Detalhar não, porque basta saber isso daqui, não precisa saber mais detalhes sobre isso, tá? A abordagem caixa cinza, pessoal, é uma abordagem mista, né? É um meio termo entre caixa branca e caixa preta. Por quê? Porque você não tem todo o conhecimento das estruturas internas de um módulo, mas você tem algumas informações que permitem que você gere testes mais inteligentes, digamos assim. Tá? Algum conhecimento sobre as estruturas internas é utilizado para executar testes mais bem informados. Vamos lá, o que quer dizer isso daqui, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você está testando um módulo web do seu sistema e que você sabe que esse sistema tem diversas validações em JavaScript, por exemplo. Você não conhece a estrutura interna desse sistema, tá? Como é que é o módulo de negócio dele, como é que o formulário da página é validado por dentro, as regras de negócio, quais são os caminhos a serem... Você não sabe isso, porque se você soubesse, você poderia testar caixa branca. Mas também você não é completamente ignorante, que lhe obriga a testar só caixa preta, né? Só entrada e saída. Você tem um meio termo entre essas duas coisas. Por exemplo, né, você tem uma página web, como eu falei para vocês, que é validada lá no servidor, mas você sabe que ela tem algumas validações em JavaScript no cliente. Então você pode usar uma abordagem mista. Você pode dizer, opa, então deixa eu desligar o JavaScript aqui no browser do cara para ver o que acontece, né? Ou seja, você está gerando um teste um pouco melhor, né? Um pouco mais bem informado, com a probabilidade maior de encontrar erros. Porque você tem um pouco de conhecimento sobre estruturas internas, apesar de não ter todo o conhecimento das estruturas internas do módulo que você está testando. Tá? Isso é abordagem caixa cinza. Né? Misturou preto com branco, deu cinza. Um meio termo entre as duas abordagens, também conhecido como abordagem mista. Ok, pessoal? Beleza. Então essas são as três principais abordagens que vocês podem encontrar para testes, pessoal. A abordagem funcional, a abordagem estrutural e a abordagem mista, caixa cinza. Tá? A partir dos próximos trechos, a gente vai estudar as duas abordagens principais, né? A caixa preta e caixa branca, e estudando técnicas que podem ser aplicadas dentro de caixa preta e caixa branca para testar os seus sistemas. Ok? Esse que a gente vai ver no próximo trecho quando a gente voltar daqui a pouco. Até já!